Olá pessoal, meu nome é Valéria Moreno do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta em 7 minutos aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade. E hoje teremos a prazerosa aula tema Dimensionamento de engrenagens cilíndricas de dentes retos, da disciplina Elementos de Máquinas. Agora perceba, onde temos engrenagens? O sistema diferencial do nosso automóvel, ele é composto, perceba, nas 4 rodas do nosso automóvel nós temos rodas, dependendo do automóvel, ou na frente, as rodas dianteiras ou rodas traseiras, nós temos um sistema chamado diferencial. A função desse diferencial, então, seria de gerar rotações diferentes em cada roda. Como assim? Quando um carro faz uma curva, uma roda deve girar em um sentido de rotação e a outra para compensar, então giraria menos ou giraria no outro sentido de rotação. É isso que faz um sistema diferencial. E perceba, então, esse nosso sistema diferencial teria que ter, então, uma composição de engrenagens para garantir esses sentidos de rotações distintas. E o que seria então um par engrenado? Perceba, aqui nós temos um par engrenado, onde existe uma engrenagem motora, ou seja, a que gera a movimento, e uma segundo par engrenado, chamado engrenagem movida. Tal condição de par engrenado, então, ele é importante no nosso câmbio automotivo, no nosso câmbio do automóvel. Perceba, aqui nós temos um câmbio de automóvel. Quando ligamos o automóvel, o motor começa a girar, ele gira então parte de entrada do câmbio de engrenagens. Quando acionamos a alavanca de marchas, um sistema chamado sincronizador irá acoplar a engrenagem ao eixo que é ligado à roda do automóvel, gerando então assim um tipo de par, um tipo de engrenamento, um sistema engrenado, que gera uma rotação de saída na roda do nosso automóvel. Quando puxamos a alavanca em outro sentido, temos então o sincronizado acoplando o eixo que é ligado à roda em outro par engrenado, gerando então uma rotação diferente, no caso aqui uma rotação maior nas rodas do nosso automóvel. E afinal, quais seriam as engrenagens mais comuns que nós temos em nossos sistemas de acoplamento? Temos então a engrenagem cilíndrica de dentes retos. Ela tem esse nome porque a sua forma lembra a forma de um cilindro. Esse tipo de engrenagem, a força de engrenamento é tangencial ao dente. Perceba então que a força de engrenamento ela fica perpendicular ao eixo de rotação do eixo de rotação que movimenta a engrenagem. Nós poderíamos ter uma variação desse tipo de engrenagem, tendo então uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, como vemos no nosso segundo desenho ali de acoplamento de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Nessa situação, nesse tipo de sistema, nós temos a força de engrenamento também perpendicular ao dente. Como o dente é inclinado, a força de engrenamento fica inclinada. E ela gera, por decomposição, uma força axial ao eixo, ou seja, que empurra a engrenagem deslizando ao eixo. Perceba aqui então que engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais
necessitam de mancais de eixo que suportem esforços axiais. A vantagem desse tipo de engrenagem é que a largura da engrenagem é menor. Perceba, para a mesma força de engrenamento, a largura do dente é a mesma, porém, como o dente está inclinado, a engrenagem se torna menor em largura. A engrenagem tem largura menor, mas a largura do dente é a mesma. Poderíamos ter alguma variação de sistemas de acoplamentos de engrenagens. Perceba aqui que nos dois exemplos, os eixos dos pares engrenados são paralelos, mas poderíamos ter um sistema de engrenagens onde os eixos não estão paralelos. Perceba neste nosso último desenho que um eixo está na condição vertical e o outro eixo na condição horizontal, gerando assim um tipo de acoplamento com eixos em ângulos. E quais seriam os critérios de cálculo para o dimensionamento de pares engrenados? Perceba então o nosso par engrenado. As superfícies entre os dentes que se acoplam, ela possui ali uma região de desgaste. Então o primeiro critério de cálculo seria o critério de desgaste. Ao mesmo tempo, o dente motor que empurra o dente movido gera flexão no pé do dente. O segundo critério de cálculo seria o critério de tensão de flexão no pé do dente. Logo, temos dois critérios de cálculo para o dimensionamento de engrenagem: o critério de desgaste e o critério da tensão de flexão no pé do dente. E agora vamos ao nosso desafio carga rápida. Utilizando o critério de flexão no pé do dente, dimensionar a largura do pinhão de um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos, considerando as seguintes características de operação. Dados. O motor de acionamento de 15 cavalos de potência gera um momento torsor no pinhão de 92.140 Nm. O diâmetro primitivo do pinhão é de 65,25 mm. O número de dentes do pinhão é de 29 dentes. A engrenagem será usinada em aço liga ABNT 4340 e a engrenagem irá trabalhar 10 horas por dia em um eixo de transmissão acionado por motor elétrico com carga uniforme. E agora então vamos à resolução do nosso desafio carga rápida. Pelo critério de flexão no pé do dente da engrenagem, nós temos, perceba, B é a largura da engrenagem. Então, B seria igual a força tangencial que age no dente da engrenagem, vezes o fator de forma Qzinho da engrenagem, vezes φ, que é o fator agma da engrenagem. Tudo isso dividido por M, que é o módulo da engrenagem, que também divide por sigma, que é a tensão do material que será, tensão admissível do material que será utilizado para executar a engrenagem, do aço da engrenagem. Perceba, se a força tangencial que age no pé do dente da engrenagem ela depende do momento torsor, então teríamos que força tangencial é igual ao momento torsor dividido pelo diâmetro da engrenagem. Mas qual seria o diâmetro? O diâmetro de contato. O diâmetro de contato entre os dentes é chamado de diâmetro primitivo. Então a força tangencial é o momento torsor que age no eixo que está acoplado à engrenagem dividido pelo diâmetro de contato entre dentes, ou também chamado diâmetro primitivo. O momento torsor, conforme enunciado, é de 92.140
Newton vezes metro. O diâmetro primitivo da engrenagem, também dado no enunciado, é de 65,25 milímetros. Dividindo 92.140 por 65,25, nós obtemos uma força tangencial de 2.825 newtons. Agora, e o fator de forma? Temos que então utilizar uma tabela. A tabela de fator de forma para a engrenagem, perceba, para uma engrenagem externa, com dentes externos, nós teríamos que o número de dentes é de 29 dentes, então lá estaria entre 28 e 34 dentes. Um fator Qzinho de forma estaria em torno de 3, que então seria, se Z igual a Z1 igual a 29 dentes, Q seria igual a 3. Isto então daria uma substituição no Qzinho da nossa equação. O fator de forma, ele depende também de uma tabela baseado no fator de serviço, que depende da utilização que será utilizado o acoplamento. A tabela é do fator de serviço AGMA, American Gear Manufacturers Association. Olhando nessa tabela, para um trabalho de engrenagens 10 horas por dia e um eixo de transmissão acionado por motor elétrico com carga uniforme, isso estaria no nosso enunciado do projeto, nós temos então que sigma, o fator de forma, seria igual a 1. E o módulo? Como ficaria o módulo? O módulo da engrenagem, ele é uma relação entre o diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes. Então, o diâmetro primitivo era 65,25 milímetros, número de dentes do pinhão, Z1 é igual a 29 dentes. Isso daria um módulo de 2,25. Lembrando, o módulo é um valor adimensional, porque desculpe. Continuando então o nosso exercício, desculpe pela tossida, continuando o nosso exercício, faltaria então o sigma, que seria a função do material da engrenagem. Vamos então olhar para um aço, conforme anunciado, a nossa engrenagem seria de um aço ABNT 4340. Teríamos que olhar uma tabela que compõe os valores sigma, que sigma então irá garantir a resistência mecânica do dente da engrenagem. Vamos verificar. Continuando o nosso desafio carga rápida, nós temos então Pzinho, que é a largura da engrenagem, ela é igual à força tangencial de engrenamento que age no dente da engrenagem que está sendo calculada. Isso vezes o Qzinho, que é o fator de forma que nós obtivemos na tabela, que também multiplica sigma, que é o fator AGMA, que também obtivemos na tabela. Tudo isso seria então dividido por módulo da engrenagem. Módulo da engrenagem nós também já calculamos, era o diâmetro primitivo, o diâmetro de contato com os dentes, dividido pelo número de dentes da engrenagem, que também divide por sigma, que é a tensão admissível do aço que será executada essa engrenagem. O fator tangencial, a força tangencial, nós já calculamos e ela tinha dado o valor de 2.825 newtons. O fator de forma, encontrado na tabela, era igual a 3. Sigma, que é o fator AGMA, também obtido da tabela, era igual a 1. O módulo, calculamos, era 2,25. O que faltou, então, era a tensão admissível do aço que será utilizado na engrenagem. Olhando a tabela de aços que podemos utilizar para usinar engrenagens, nós temos veja, no dado do exercício foi que a engrenagem seria de aço ABNT ou SAE 4340. Veja, se a nossa engrenagem será de aço SAE 4340, o aço SAE 4340 tem uma tensão admissível de 170
newtons por milímetro quadrado. Isso então poderia ser substituído em nossa equação. Isto então daria um valor de largura Bzinho igual a 23 milímetros. Temos então aqui a nossa engrenagem dimensionada, a largura dela, para que ela consiga, essa engrenagem consiga, o dente da engrenagem consiga resistir à flexão. Ou seja, o aço 4340 garantirá, com seus 170 newtons por milímetro quadrado de retenção admissível, uma largura de 23 milímetros. Essa seria então a largura mínima admitida para a nossa engrenagem. Terminamos aqui o nosso projeto. Com isso finalizamos mais uma aula tema do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade. Tudo isso em 7 minutos, e que hoje apresentou a aula tema Dimensionamento de engrenagens cilíndricas de dentes retos, da disciplina Elementos de Máquinas. Se você gostou, inscreva-se e dê a sua opinião. Contrate as aulas e o material Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção.